Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o iPhone 12 Pro Max. Será que valeu a pena o investimento? Valeu a pena comprar este aparelho depois de 3 meses de uso? Então vamos nessa que eu vou mostrar como eu tenho usado e o que eu acho desse aparelho depois desse tempo. Vamos lá? Bom pessoal, então a primeira coisa que se nota quando se utiliza este aparelho é que ele realmente é pesado, tá? Você sente o peso, ele é compacto, né? Um pouquinho mais largo na tela, mas quem usa a linha Note não estranha tanto. Quem usa a linha Galaxy S ou outros modelos, como até o Motorola Edge, você pode estranhar um pouquinho, porque ele é um aparelho mais quadradão, ele é mais largo, mas de qualquer forma não atrapalha o uso, ganha um bom espaço de visualização e então não tenho reclamações. Gostei bastante dessa lateral dele. Tinha um pouco de medo de que ela fosse riscar, porque eu tive o iPhone X, né, ou 10, e nesse iPhone a própria capinha, né, quando entrava poeira, acabava riscando. E esse aparelho, claro, ele fica com marca de dedo aqui, se você mexer, mas está impecável, tá? Um ponto interessante, né, falando ainda do aspecto geral dele, eu tinha também um pouco de receio de riscos nessa parte aqui, mas ele está suportando muito bem, assim como a câmera. Eu tenho utilizado capinhas como essa daqui da Rockspace. Essa eu não gostei tanto porque ela fica um pouco manchada, um pouco marcada aí de digital, tudo, mas tem uma outra transparente que é mais bonita, que não mostra tanto marcas assim, mas essa daqui é bem agradável ao toque e eu tenho utilizado com bastante frequência. Então, colocando ele aqui na capinha de uso, né, tem se mostrado um excelente aparelho. Aqui os botões estão excelentes, meio de metal assim, não risca, não marca os botões originais do aparelho, então tá tudo super bem. Gosto muito do volume e dos graves que tem esse aparelho, então ele tem um som encorpado, eu sinto que ele é até um pouquinho melhor do que o som do Note 20 Ultra, tá? A chegada dos widgets tem ajudado aqui a manter uma bateria mais visível, um reloginho com data, eu tenho utilizado isso bem. Aqui tem outros widgets que eu deixo em outras telas. E aqui tem a biblioteca de aplicativos. Então essa mudança geralzona aqui que a Apple fez deixou o aparelho com um pouquinho mais de cara de Android, um pouquinho mais personalizável, então tá mais agradável de usar, dá para deixar mais com a minha cara, tá? As câmeras são impecáveis, tá? Tanto para fotos noturnas quanto para vídeos, eu não tenho nenhuma reclamação. Modo retrato também muito competente, modo RAW também super legal para depois editar, e também os filmes, os vídeos gravados com Dolby Vision em HDR, em 10 bits, são vídeos excelentes também. Depois dá para mexer muito na cor, então o arquivo bruto vem um arquivo muito mais interessante de trabalhar com cor. É aquela história, eu ainda estou longe de trabalhar tão bem com cor assim, mas é bom ter um equipamento que me dá essa possibilidade. A parte de jogos, né, eu tenho mantido vários jogos aqui, como sempre, e o desempenho é impecável, tá? Não tenho do que reclamar. Qualquer jogo aqui roda tranquilamente. Grid Autosport, que é super pesado, com fumacinha, com detrito na pista, sem engasgar. Então é bem interessante poder rodar de tudo aqui tranquilamente. Um outro ponto interessante que eu queria comentar com vocês, aqui, não sei, deixa eu ver aonde eu guardei, tá? Aqui nós temos como utilizar, deixa eu ver aqui, mas eu vou direto ao ponto que fica mais fácil, tá? Aqui nós temos hoje como transmitir, isso saiu no Android também, tá? Mas aqui acabou saindo primeiro, você tem como transmitir para a Twitch um jogo mobile. Isso é bem legal, é bem interessante e acabou saindo primeiro aqui. Vou começar a fazer umas brincadeiras. Quem quiser me seguir lá na Twitch Rodrigo S. Toledo, da mesma forma que o canal, tá? Então vou fazer umas experiências de transmissões aí de games na Twitch em breve.
Então, outro ponto positivo, né? 2 pontos que fazem uma diferença enorme. Primeiro, a bateria está durando muito tempo. A bateria dura realmente bastante, dá para ficar fora de casa um tempão com a bateria sossegado, dura pelo menos uns 30% a mais de tempo, no mínimo, do que o Note, tá? O Note 20 Ultra, para mais, muitas vezes chega a 40%, 50%, dependendo do dia. Então realmente a bateria está durando muito mais. Outro ponto interessante também é a questão além da bateria, né, da estabilidade do sistema, também assim, raramente dá qualquer tipo de problema. E também, para fechar a experiência, boa experiência, também nós temos a enorme, gigantesca vantagem pelo menos para o meu caso, tá, deixando bem claro, do Apple CarPlay, que funciona muito melhor do que o Android Auto, sem bugs, sem travamentos, funciona redondinho, tá? Então, para quem usa no carro, eu recomendo muito o Apple CarPlay mais do que o Android Auto. Vou voltar a testar o Android Auto, mas até o momento o Apple CarPlay está realmente bem superior. Então, tem sido uma experiência interessante. O que não tem sido tão divertido, ó, vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu aqui. Por exemplo, ó, aqui, veja o funcionamento do Instagram. Então aqui, se eu quiser entrar aqui e depois sair, eu não posso sair, ó, passando o dedo aqui do lado. Eu tenho que voltar aqui para a casinha, tá? Agora, se eu quiser, por exemplo, vamos entrar aqui no meu perfil e eu quero sair, tá vendo? Eu não tenho esta possibilidade. Em alguns pontos do sistema eu tenho como fazer isso, tá? Então aqui, ó, eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que fechar no xizinho, entendeu? Então é uma coisa que eu notei que não me deixa muito satisfeito, porque no Android é só eu voltar passando o dedo ou para cá ou para cá de qualquer ponto do sistema que eu volto para a posição anterior. Aqui uma hora é um X, uma hora é a casinha, uma hora funciona no deslocamento aqui do dedo mesmo. Então cada ponto de vários aplicativos diferentes, eu só citei o Instagram, para você sair ou é um cliquezinho aqui em cima, ou é um passar do dedo, ou é aqui embaixo. Então cada ponto do sistema tem uma situação diferente, tá? Então isso aqui acaba atrapalhando um pouquinho o uso. Mas nada, né, que você não acostume, dá para acostumar tranquilamente, tá? Mas é uma observação. De uma forma geral, o sistema está bem maduro, o aparelho é bem estável, a bateria dura muito, as fotos estão excelentes e o aparelho é bem recomendável mesmo. Bom, pessoal, então é isso. É um aparelho caro? Sim, é um aparelho acima da média de preço, acima do esperado, tá? Mas aquela história, é um aparelho que você vai ficar bons anos com ele, sossegado, sendo atualizado junto com todos os modelos. Isso que é muito interessante, né? Não tem aquela história que é muito comum, principalmente no Galaxy Note, dele ser o último a receber a atualização. Muitas vezes um S20 recebe antes a atualização, até às vezes uma linha S10 recebe antes do Note 20 Ultra. Então não tem essa história, todo mundo recebe a atualização ao mesmo tempo. Então isso é uma vantagem sensacional e que dá valor para o seu dinheiro, né? Porque sempre tem alguma novidade, alguma coisa sendo melhorada, então você sente que o teu valor, né, o valor investido está sendo respeitado pela empresa. A revenda também é excelente. Quando você for revender um iPhone, geralmente você consegue revender por um preço super legal, você consegue ficar mais perto do modelo mais novo do que se você estivesse com um Android. O Android sempre perde bastante, aí para você pular para o próximo fica um pouco mais difícil. Então aqui você tem um ganho maior e ainda assistência técnica, que é super reconhecida. Se você tiver qualquer problema, é uma assistência técnica que geralmente troca o aparelho, te dá um novo, mesmo fora da garantia, te cobra um valor ali que normalmente costuma ser bem razoável por um aparelho novo. E aí você fica sossegado também. Então, eu acho super recomendável. Claro, no meu caso, né, eu uso o iPad e uso o MacBook. Eu aproveito mais o ecossistema, então isso é bem interessante. Nem todo mundo tem esses equipamentos. Então, se você tem, é mais um motivo para você comprar, porque você tem uma integração maior entre eles. Você pode continuar um trabalho em um dispositivo ou outro, você pode
transferir arquivos mesmo grandes de uma forma super simples, então acaba sendo super mais fácil e mais legal de trabalhar, tá? E é o que eu falei, né? Além disso tem a estabilidade e, no meu caso, aplicativos de música. Os aplicativos de música que nós temos aqui no iOS são muito superiores aos aplicativos que existem no Android. Por exemplo, você tem a empresa Korg, quem conhece de teclados, sintetizadores, baterias eletrônicas sabe do que eu estou falando. A Korg faz aplicativos exclusivos com sintetizadores inteiros aqui com nível super top para esse aparelho, para o iPad, mas ainda não tem para o Android, tá? Então quem trabalha com música, quem trabalha com criação é o ponto, é o público-alvo desse cara aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Depois de 3 meses de uso, estou bem feliz ainda com o aparelho. Ele virou o aparelho principal por conta da duração da bateria e do Apple CarPlay. Basicamente foi isso, tá? Eu tive 2 oportunidades que o Android Auto me deixou na mão no meio da estrada e é perigoso você se perder, você ter algum problema, ter que encostar no acostamento, que é super perigoso, para reiniciar celular e reiniciar Media Center, porque o aparelho travou, é sacanagem, tá? Então, por conta disso, eu acabei deixando aqui o chip. E aquela história, como eu estou ficando muito mais em casa, muitas vezes eu acabo até usando mais o Galaxy Note. Ele só está sem o chip quando eu saio de casa, que é raro, mas eu acabo saindo em algumas oportunidades, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.